Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa quarta quinzena e eu vou rememorar algumas questões que a gente discutiu na quinzena anterior, bem brevemente, só para a gente ativar a memória de vocês e lembrar que a gente está falando, hoje a gente vai começar a falar das estratégias de leitura, né? Então, acho que é o ponto central que mais interessa a vocês. Como que a gente faz para ter leituras eficientes, considerando o volume enorme de leituras que vocês têm e como localizar as informações que são relevantes para determinados objetivos. Então, no último vídeo, né, só para a gente lembrar, vocês lembram a questão da compreensão leitora? Eu passei um slide, estou até retomando ele aqui novamente, né? Vocês se lembram? Por que a gente lê um texto e não entende nada no final? Principalmente quando se trata de textos acadêmicos. Lembram-se que a gente discutiu, né? Que tem que a leitura é um processo sociocognitivo. Então, questões sociais são mobilizadas, principalmente o conhecimento prévio. Então, quanto mais a gente sabe do assunto, mais fácil a gente fazer inferências, que tem a ver com os recursos cognitivos que a gente mobiliza no processamento da leitura. Estão lembrando disso? Então, vejam, quanto maior o nosso conhecimento prévio, mais fácil fica o processamento de texto. Por quê? Porque a gente consegue fazer mais inferências. E ao contrário, quando a gente se depara com um novo texto que tem um vocabulário diferente, uma estrutura que a gente não está habituado, um assunto que nós não dominamos, que seja novo, que ainda vai ser explorado por nós todos, o que acontece? Nós acabamos fazendo uma leitura mais lenta, palavra por palavra, e a gente acaba congestionando o nosso cérebro de informações. E o nosso cérebro, lembram-se da metáfora que eu trabalhei, que era a metáfora da via expressa? Poucos carros, o trânsito flui. Muitos carros, ele vai diminuindo até engarrafar. É mais ou menos isso que acontece com o nosso cérebro. Se as informações são muitas e muito novas, a gente não consegue fazer as inferências para o nosso olho fazer aquele movimento sacádico, que ele vai fazendo aqueles pequenos saltos, justamente para não congestionar o nosso cérebro. E aí, quando a gente está lendo palavra por palavra de um texto, justamente porque a gente tem baixo conhecimento prévio do assunto, a gente congestiona o nosso cérebro, engarrafa o nosso cérebro e isso acaba dificultando o processamento da leitura. E aí a gente fica no nível da decodificação e não no nível da compreensão. E aí, nessa retomada, né, a gente lembra também, né, como que a gente resolve essa dificuldade. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir de forma muito clara, quais são os objetivos de leitura. Então, estou lendo esse texto para quê? Com que objetivo? Quais são as informações que eu tenho que buscar nesse texto que vão ser relevantes para mim? Vai ser para escrever minha dissertação, vai ser para fazer referencial teórico, vai ser para fundamentar a parte da análise dos dados, vai ser para trazer mais evidências e comprovar melhor as minhas evidências, vai ser para estabelecer um diálogo com outros autores que eu estou construindo ali ao longo da dissertação, vai ser para fazer uma prova, para fazer uma atividade, é uma leitura complementar. Então vejam, o modo como a gente lê muda de acordo com os objetivos, lembram-se disso, né? Além disso, a gente tem que fazer a formulação de hipóteses. Então a gente vai assim, o que eu vou encontrar neste texto? O que eu espero encontrar? Como é que eu acho que vai ser a leitura desse texto? E essas hipóteses, elas podem ser confirmadas ou não. A gente tem que agir sobre o texto. É isso que a gente vai começar a falar melhor na aula de hoje. E também o controle e regulação, né, do próprio conhecimento, a autorregulação do conhecimento. O que significa isso? Fazer pequenas pausas ao longo do texto, verificar se a gente está compreendendo, saber se a gente está sabendo selecionar, né, identificar se a gente sabe selecionar aquilo que é relevante. Quando a gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, a gente faz muito isso no início da faculdade, né? Vou grifar o que é mais importante no texto. No final, o texto está todo grifado, está todo marcado. Isso mostra o quê? Que aquele assunto é muito novo para a gente, então a gente acha que tudo é importante. Aos poucos, a gente vai aprendendo a selecionar quase que palavras-chave nos parágrafos, justamente para ativar a nossa memória ali quando a gente bater o olho no texto novamente. E aí fica mais fácil de entender e lembrar do que a gente leu.
Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E nesse vídeo, né, eu vou gravar umas questões mais gerais, mas em seguida, logo após esse vídeo, nós vamos fazer algumas atividades para exercitar essas soluções de dificuldades, né, essas estratégias que a gente tem que desenvolver para melhorar o processamento da leitura. Então, vamos lá. Para desenvolver a competência leitora, questões que a gente precisa de entender. Primeiro, eu vou ler junto com vocês e aí vocês vão acompanhando. Saber quais valores estão associados ao universo cultural da leitura. Outro, familiarizar-se com o universo de referências associadas à leitura. E domínio da linguagem e suas condições de produção. Então, é mais ou menos isso que eu estava querendo sinalizar para vocês. Já tem uns aspectos que eu estou querendo discutir. Então, por exemplo, vocês leram lá nas primeiras quinzenas dessa disciplina um texto da Bernadette Gatti. Vocês procuraram saber minimamente quem é Bernadette Gatti? Qual que é o lugar de fala dela para discutir sobre metodologia de pesquisa em educação? Vocês sabiam que ela é uma grande pesquisadora, ela organizou uma série de livros que falam de métodos de pesquisa em educação? Saber um pouco, por exemplo, do autor, do livro, do texto, o ano em que foi publicado, mobilizar conhecimento prévio do assunto antes de ir direto ao texto, é fundamental para que você consiga entender melhor o texto. Então, ler resumo do texto. Vocês leram o resumo do texto ou foram direto para o texto? Vocês estão fazendo essas estratégias ao longo das leituras? Isso é uma questão fundamental. Por quê? Quanto maior o nosso conhecimento prévio, mais fácil de fazer inferência, mais fácil fica fazer o processamento da leitura. Então, uma das dicas que eu dou para os meus alunos sempre é levantar informações sobre o texto. Vamos supor, vocês vão ler um texto super complexo, um capítulo de um livro denso, que tem questões filosóficas que vocês não estão acostumados a ler. É importante saber quando esse livro foi publicado, quem é o autor, qual que é o lugar de fala dele. Se conseguirem um pequeno resumo do livro na internet, isso não é errado, não. A gente pode fazer esse tipo de coisa. Entretanto, a gente não pode ficar com leitura apenas do resumo ou do que outras pessoas falaram sobre o texto, porque senão o nosso conhecimento também vai ser resumido, vai ser limitado e no mestrado a gente tem que ir além daquilo que é muito básico, né? Então, vejam bem, mas aumentar o nosso conhecimento prévio, ler textos explicativos sobre o assunto antes de ir direto ao texto, embora possa parecer que a gente vai gastar mais tempo, na verdade a gente está otimizando o nosso tempo. Por quê? Aumentando o conhecimento prévio, mais fácil fica a leitura, porque as inferências ficam mais fáceis também. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Parece que o percurso é um pouquinho mais longo, né? E de fato a gente dá uma pequena volta. Entretanto, essa volta ela é muito eficiente no sentido de que a gente consegue ler e compreender melhor o texto. Ao invés de ler 2, 3 vezes o mesmo texto, a gente lê uma de forma eficiente. Vamos lá. O leitor. Gente, outra coisa que isso é um mito relacionado à leitura. O texto, ele não porta o significado, mas o guia. Essa frase não é minha, é do Fauconnier. Entretanto, ela é muito importante para a gente entender que o leitor não é uma caixa vazia e passiva. Nós agimos sobre o texto. Ou seja, vocês não estão ali apenas para decifrar o que o texto tem a dizer. A gente tem que agir sobre ele para poder compreender. Então, olhem aí o que eu estou dizendo sobre o leitor. O leitor constrói e não apenas recebe um significado global do texto. Então, não é o texto que porta o significado por si só. Nós é que construímos esse significado. Isso quer dizer que qualquer e toda leitura possa ser feita? Não, óbvio que não, né? Pelo amor de Deus. O texto traz pistas, já vou falar dele daqui a pouco. Ah lá, o autor ele procura pistas formais no texto. O texto indica aquilo que ele quer indicar, né? O que ele quer dizer. Mas o leitor ele tem que agir sobre isso e buscar essas pistas formais. Antecipe essas pistas. Lembra-se que eu falei de levantamento de hipóteses? É isso, olha lá. Formule e reformule hipóteses. Aceita ou rejeita conclusões. Então, ao ler um texto, a gente pode concordar ou discordar do texto. A gente pode
criar uma ideia do que ele vai falar e depois perceber que o texto não está tratando disso, e aí a gente muda o modo como a gente está lendo, ou às vezes até abandona a leitura, dependendo do que for, é necessário. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma orientanda, ela investigou sobre o fluxo e o tipo de um alto índice de reprovação no colégio onde ela trabalhava, na transição do 5º para o 6º ano. É muito comum isso acontecer, né? E ali os índices estavam, no colégio dela, estavam acima da tendência nacional. E aí foi o caso de gestão dela. E aí a gente comprou um livro que falava justamente, eu não me lembro agora o nome do livro, depois eu passo para vocês. Falava justamente sobre a questão da reprovação dos alunos do 6º ano, né? Que antigamente era a 5ª série. E ao lermos o livro, e a gente foi com a maior expectativa, nossa, isso aí vai ser uma grande referência para o trabalho. Ao lermos o livro, a gente percebeu que ele era de 90 e, se eu não me engano, 94, antes dos PCNs, antes das DCNs. E o livro, ele traz assim, algumas reflexões interessantes, mas uma série de preconceitos em relação à escola e aos professores, culpabilizando demais. A culpa era tudo da escola e do professor, da reprovação. E a gente viu que ali não era uma questão, uma reflexão, um engajamento sobre um ponto de vista muito claro. Na verdade, havia umas falhas mesmo, teóricas e de concepção mesmo, né? Será que a culpa dos problemas da escola é sempre toda do professor? E o livro tendia para esse lado. Acabou que a gente leu, a gente criou uma hipótese, uma expectativa em relação à leitura do livro, depois a gente percebeu que não funcionava bem. Então, vejam, são coisas que acontecem e que a gente tem que ter um senso crítico e atuante durante a leitura para perceber essas coisas. E isso, gente, a gente constrói ao longo da vida. Quanto mais leituras a gente tem, mais fácil fica de fazer isso. Quanto menos leitura a gente tem, mais difícil fazer isso. E isso é uma construção que a gente vai fazendo ao longo da vida. E aí, né, eu falei um pouquinho do leitor e eu estou falando da ação do leitor, né, que compreender não é uma tarefa passiva, mas é uma tarefa ativa. E aí, o autor, né, qual que é o papel dele nesse contexto todo? O autor, ele busca a adesão do leitor. Como? Vejam bem, não estou dizendo aqueles... como que eu vou saber o que o autor quis dizer porque eu não estava lá com ele na hora que ele escreveu? Óbvio que não, a gente nunca vai saber, de fato, quais são todas as condições de produção de um texto que a gente está lendo. Isso é inerente. A não ser aquilo que o autor diga de fato, né? Aquilo que está dito no texto. Entretanto, a gente não vai saber o que o autor pensou e nós vamos fazer uma atividade justamente sobre isso para vocês entenderem que nem sempre a gente sabe de fato quais são as reais condições de produção de um texto. Entretanto, o autor, ele sempre escreve um texto buscando a adesão do leitor. E apresenta como que ele faz isso, né? Como é que ele busca texto? Ele dá pistas textuais durante o texto. E isso é uma questão que vocês também vão precisar de aprender na dissertação. Então, como é que o autor faz? Apresenta os melhores argumentos, evidenciando os argumentos da forma mais clara possível, organiza e deixa o texto, né, pistas formais a fim de facilitar a execução do seu objetivo, a consecução do seu objetivo. O autor ele precisa de ser generoso com o leitor. Uma das questões, por exemplo, que acontece muito na escrita da dissertação, como vocês estão falando de um lugar de trabalho de vocês, do cotidiano de vocês na dissertação, muitas vezes vocês não deixam claro questões que para vocês são muito óbvias, porque elas são muito próximas, né? São muito cotidianas. Mas o leitor, né, o orientador, a banca, os futuros leitores, né, alunos que vão ler as dissertações de vocês, porque as dissertações ficam num banco de dados, eles não sabem exatamente o que acontece. Então você tem que ser, sabe, naquele primeiro capítulo em que você tem que fazer uma descrição do caso, por que tem que ser tão detalhado? Porque os leitores, eles não sabem como é que é o contexto. Você sabe, você vivencia aquilo, mas os leitores não. Então, você tem que ser generoso com o seu leitor e facilitar a leitura, trazendo o máximo de informação possível, de forma organizada, sem tornar esse texto enfadonho. E a gente vai ver como é que faz isso também.
Então vamos ver como é que se dá essa relação tríade entre autor, texto, leitor e, né, autor, texto e leitor. Então eu vou ler com vocês acompanhem, depois eu vou dar uns exemplos que têm acontecido na nossa sociedade atual. Então, autor e leitor têm que zelar para que os pontos de contato sejam mantidos, apesar das divergências possíveis de opiniões e objetivos. Então, nem sempre o texto traz a opinião que a gente gostaria de ouvir. Entretanto, a gente tem que saber selecionar e contra-argumentar caso seja necessário. Óbvio que na dissertação a gente busca, muitas vezes, a adesão para o nosso discurso, porque a gente quer fundamentar os nossos argumentos, né? Então, esse movimento é muito comum. Decorre disso que ir ao texto com ideias pré-concebidas, vejam bem, isso é muito importante quando a gente falou de levantamento de hipóteses, né? Então, ir ao texto com ideias pré-concebidas, inalteráveis, com crenças imutáveis, dificulta a compreensão, quando essas não correspondem àquelas que o autor apresenta. Pois, neste caso, o leitor nem sequer consegue reconstruir o quadro referencial através de pistas formais. Dessa forma, a voz do autor se perde. Vejam o que isso significa. Isso tem gente, esse livro aí foi escrito no final da década de 80, nesse trechinho que eu tirei do livro, final de 89 e 90. Vejam há quantos anos tem isso e como isso aí continua atual. Vamos pegar as redes sociais, né, que elas, para exemplificar o que ele quis dizer aí. Nós temos vivido no nosso país um acirramento político muito grande, né? Então, vou falar aqui de forma muito resumida e muito mais grosseira, né? Menos referendada, mas assim, né? Dividida entre esquerda e direita. E aí a gente percebe, por exemplo, quando as pessoas estão lendo um texto que vai de encontro às ideologias dessa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa de direita está lendo um texto de esquerda, muitas vezes a pessoa não se deixa, não se permite tentar entender os argumentos que os outros estão construindo para verificar e reformular as suas hipóteses. Não estou querendo dizer que a pessoa tem que deixar de ser de direita ou de esquerda porque lê um texto, mas é de pensar sobre a argumentação daquela pessoa e a refletir sobre os seus próprios posicionamentos. Inclusive, os argumentos que você não concorda, eles podem servir de subsídios para você reforçar aquilo que você acredita. Entretanto, as pessoas elas estão tão aguerridas nos dias de hoje que elas deixaram de tentar dialogar e pensar e refletir sobre aquilo que elas não concordam apenas para brigar e acusar. Isso é o que acontece, a voz do autor se perde. Quantas vezes a gente não vê pessoas falando assim, olha, eu não quis dizer isso, eu não disse isso não está dito no texto, mas as pessoas estão, elas não se importam, elas estão tão aguerridas que elas querem, na verdade, brigar e não refletir e dialogar. Isso é um problema, porque isso também dificulta os processamentos da leitura. E muitas vezes as pessoas vão, eu costumo chamar no efeito manada. Vou dar um outro exemplo. Eu entrei numa página no Facebook que chama Oportunidade de Pós-Doutorado. Então, nessa página, só tem doutores que estão em busca, por exemplo, de oportunidade para pegar uma bolsa, ou oportunidade de fazer o pós-doutorado. Aí uma jornalista entrou na página e falou, olha, estou fazendo uma reportagem sobre doutores que não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Quem tiver interesse, aí ela deixou o telefone dela e o link de contato, o e-mail de contato, envie, por favor, a sua história contando para este e-mail, acho que foi e-mail, não foi telefone não, envie o link, envie a sua história para este e-mail que a gente está buscando depoimentos de pessoas que não entraram no mercado de trabalho. Gente, tinha umas 200 ou 300 respostas. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Contar suas histórias ali nos comentários do Facebook. Outras davam os seus próprios telefones e os seus e-mails para jornalista entrar em contato com eles.
parecia que aquelas pessoas não tinham lido o que a pessoa tinha recomendado. Ela, como jornalista, ela não ia ter condições de ficar coletando e lendo aqueles dados todos dentro daquele... porque ficou muito pulverizado, tinha comentário de tudo quanto é jeito. E aí ela tentou, assim, foi uma coisa impressionante, as pessoas pareciam que não tinham lido as orientações que ela tinha dado para as pessoas que tivessem entrado em contato. Ou seja, a todos doutores, né, o que eu quero dizer assim, são pessoas que têm práticas de leitura e escrita e conseguem compreender. Só que nas redes sociais, elas estão indo assim muito no efeito manada mesmo. Um faz, aí as outras pessoas vão fazendo sem pensar sobre o que estão falando. Isso, para a leitura, é muito importante, que a gente tem que entender e concentrar os nossos esforços para fazer uma leitura eficiente, porque todos vocês trabalham e vocês ainda agora têm um novo trabalho, como eu já expliquei, que é o mestrado, né? Então, a gente tem que otimizar o nosso tempo e pensar se a gente não está fazendo coisas desse tipo aí que eu dei o exemplo para vocês. Em síntese, importante ressaltar o caráter interacional da leitura, que pressupõe um autor presente no texto através de marcas formais. Você não vai conversar com o autor, não. Você nunca vai saber o que o autor quis de fato dizer ali. Né? Eu estou dizendo assim, no sentido do diálogo presencial. Entretanto, o autor ele traz pistas formais para você entender o texto. Né? Então, marcas formais que atuam como pistas para a reconstrução do caminho que ele percorre durante a produção. O autor sempre tem um objetivo. Então, a gente tem que entender quais são os objetivos do autor. E ele traz marcas, a gente vai trabalhar isso na atividade. A capacidade de análise das marcas formais para uma síntese posterior é fundamental para a compreensão do texto. É isso que o pessoal orienta lá do núcleo de dissertação, de vocês fazerem os fichamentos. E antes do fichamento, eu acho que a gente tem que fazer umas outras coisas, que são essas marcações no próprio texto. Reconstrução da intenção argumentativa é pré-requisito para o posicionamento crítico do leitor frente ao texto. Ou seja, o que é reconstrução da intenção argumentativa? A gente pode ir com uma hipótese e reformulá-la ao longo do texto, ao longo da leitura. Ou quando a gente estabelece diálogos entre autores diferentes. Ler, então, é mobilizar conhecimentos, é agir sobre o texto. Tanto é que a gente usa uma metáfora, que chama metáfora do iceberg, para a pessoa entender o que significa mobilizar conhecimentos, agir sobre o texto, né? E aí o texto a gente sabe que tem o dito e o não dito. Então, olhem esse slide. Vocês estão vendo aí, né? Essa aí é a ponta do iceberg. Todo mundo viu o filme Titanic. Por que o Titanic afundou? Vocês se lembram do filme, né? Ele afundou por quê? Porque desconsideraram aquilo que estava por debaixo da ponta do iceberg. O texto é a mesma coisa. O que está dito no texto, o que está na superfície, o que é a ponta do iceberg, é aquilo que é o dito, mas ela é apenas uma parte do processo de compreensão. Na verdade, quando a gente está fazendo a leitura do texto, a gente tem que buscar ir para as profundezas do texto e entrar na estrutura profunda do texto, assim como um iceberg. Olha só, o iceberg ele tem uma ponta, mas todo o iceberg ele é muito aquilo que está subentendido, aquilo que não está dito no texto é todo o resto do iceberg e que na verdade é o que constrói o sentido do texto. O que é dito é importante porque ele dá pistas para a gente tentar promover a compreensão do texto. Mas aquilo que não está dito, que a gente infere, que a gente mobiliza o nosso conhecimento prévio, em que a gente faz associações com outros textos, com outros vídeos, com outras aulas, com outras experiências vividas, é que é importante para a gente construir o sentido do texto. Eu gosto muito dessa metáfora, eu gosto muito dessa imagem que eu quero que vocês entendam, que aquilo que está na superfície ela não é suficiente para você entender o texto. Você tem que começar a estabelecer as leituras, né? Estabelecer relações entre aquilo que você já estudou, que você já viveu, que você já leu. E esse esforço é que a gente chama de agir sobre o texto. Então vejam, né? É importante essa relação de interação, autor, texto e leitor.
A leitura ela é uma atividade interativa, né? Ler é agir sobre o texto. Vocês não são uma caixa vazia que a gente vai enfiando informação. Vocês têm que ter uma atitude ativa durante a leitura. Tem esse anúncio aí que saiu, eu peguei de uma prova do Enem, achei muito legal. Foi até uma aluna minha que levou e eu achei muito interessante, quis usar. Vejam bem aí. O que diz essa imagem? Vou colocar mais informações aqui. É um anúncio publicitário de um adoçante e apareceu na prova do Enem de 2001. Vejam bem, a marca não aparece, né? Porque não é o objetivo aqui fazer a propaganda do adoçante em si, né? Embora fosse um anúncio publicitário. O que a gente constrói? Vejam quantas coisas a gente tem que mobilizar para compreender esse texto. Ali a gente tem o anúncio publicitário, ele usa recursos formais, né, e informais, mas também visuais, né, verbais e não verbais, que são esses recursos visuais. Primeiro, mude a sua embalagem, olha ali. E o adoçante, ele está colocado de lado, o pacotinho do adoçante, tá vendo? Tá bem discreto, não dá para a gente ver direito. Na prova também estava assim. Mude a sua embalagem, o adoçante está colocando de lado, ao lado de uma imagem central, que é um pacote de açúcar, que tem um formato de quê? De uma pessoa gorda, com uma barriga. Então, está associando, né, o consumo de açúcar com uma pessoa gorda, obesa, fora de forma. E o adoçante, veja bem a embalagem do adoçante, slim, né, fininho. E aí a gente mobiliza o nosso conhecimento prévio. Vejam bem como que tem muita inferência, como que a construção desse texto, né, do sentido desse texto, é muito mais, a ponta do iceberg, ele só dá algumas indicações, porque a compreensão ela está lá, ó, nas profundezas do oceano, né, está na outra parte que não aparece no iceberg, é aquilo que está não dito no texto. E aí a gente percebe direitinho que eles estão associando o consumo de açúcar à obesidade e ao consumo do adoçante a uma vida saudável e magra, né? Que também a gente faz essa inferência. Não tem nada de saúde aí, mas a gente vê que a seleção da barriga, né, grande indica uma ideia de uma pessoa que também não tem saúde, né? Isso também faz parte do nosso conhecimento prévio e do nosso imaginário na nossa sociedade atual. Então, vamos lá. Para a gente concluir e para a gente ir para um próximo vídeo, aí agora a gente vai fazer algumas atividades, tá? Nós vamos trabalhar com algumas atividades para sistematizar algumas questões que eu já mencionei aqui para vocês, né? Que são importantes para o processamento da leitura. Então, há um mito relacionado à leitura e à escrita de que basta o domínio da língua portuguesa para que a leitura e a escrita de qualquer texto sejam suficientes, desconsiderando todos os aspectos sociocognitivos que envolvem essas habilidades. Então, leitura e escrita não é suficiente você dominar a língua portuguesa. A gente tem que mobilizar os nossos conhecimentos sociocognitivos. É importante destacar que o caráter situado da linguagem para o desempenho de diferentes estratégias sociocognitivas e discursivas no processo de construção de sentido da leitura e da produção de textos. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Até lá, então. Tchau!